O Bosque dos Buritis é uma ilha de sossego e tranquilidade no centro de Goiânia. Além de escutar o canto dos pássaros, por aqui também é possível ouvir músicas clássicas, observar passos delicados e os movimentos de pincéis. Estamos falando do Centro Livre de Artes e seus 45 anos de existência. Também tem a história das mulheres no circo. E no programa de hoje ainda tem mais. Eu estarei aqui para falar para vocês um pouquinho mais, eu e muitos outros personagens, sobre a arte da imitação. O enredo cultural começa agora. Deus abençoe. A gente começa essa matéria mostrando o trailer de um documentário que conta a história da primeira palhaça negra do Brasil. Numa época em que mulher não tinha espaço para ser protagonista num circo, ela rompeu barreiras e abriu caminho para tantas outras. Uma dessas outras é Radharani, essa palhaça acrobata que descobriu o circo como hobby e se profissionalizou por paixão. Será que hoje a história das mulheres no circo é diferente? Radharani, a gente pode dizer que existe uma diferença da mulher com o homem na arte circense? Sim, existe uma diferença. Assim, ao longo dos anos isso tem se modificado, né? Mas sempre houve uma diferença, né, nessa relação de ser homem ou ser mulher. Os papéis para as mulheres no circo sempre foram muito definidores, assim, eram aspectos que representavam a feminilidade. A gente vê esses números mais eróticos, mais dramáticos, essa coisa que o circo também tem da fantasia, do encantamento, né? A mulher, ela não tinha muito protagonismo. E aí, no aspecto circense, cada vez mais mulheres têm colocado em xeque os temas femininos, né, essas abordagens femininas, como é ser mulher dentro do circo. Isso já apareceu em alguns dos seus trabalhos? Já sim. Eu tenho um espetáculo chamado A Visita de Chico, que é um espetáculo que fala sobre menstruação. Então eu tento trazer para esse universo do circo um tema feminino, de uma palhaça mulher, né? Dentro desse contexto também as mulheres não podiam ser palhaças. Não era considerado um aspecto feminino ser cômica. A primeira palhaça brasileira, se eu não me engano, ela precisava se vestir de palhaço para poder se apresentar. É a história do palhaço chamego, que é uma história assim, bem importante também, que contribuiu muito. Eu conheci a neta do palhaço chamego. As pessoas não acreditavam que uma mulher poderia fazer alguém rir, então ela se veste de homem, coloca uma peruca e aí ela faz o dono do circo rir, mas o público não sabia que era uma mulher. Você não é só palhaça no circo, né? Não, não sou só palhaça. A palhaçaria veio depois. Comecei o circo tem 10 anos. E aí a minha formação principal dentro do circo é a acrobacia aérea. Eu trabalho com lira, especificamente, que é um equipamento, faço tecido, trapézio, um pouquinho de malabares, contorção, um pouquinho de acrobacia do solo. A gente vai aprendendo um pouquinho de cada coisa. A palhaçaria veio depois. Você acabou juntando tudo? Acabei juntando tudo. Quem viveu na Grande Goiânia, na década de 1990, provavelmente conhece o CL Aparecida. Esse rap fez sucesso por todo o país e um de seus criadores, o DJ Arthur, conta um pouco mais dessa história. É isso aí, sou o DJ Arthur, DJ de Célia Posse, e hoje vamos falar um pouquinho do nosso grupo, Célia Posse, diretamente de Aparecida. Célia Posse foi a junção de 3 grupos de rap distintos lá de Aparecida de Goiânia. Era formado por 44P,
DJ Arthur e Nego Taíde, era Mensageiros da Verdade, JR e Alessandro, Mano Lê, e a Missão, que era o Pantu. A ideia surgiu do Nego Taíde. Ele já fez parte do grupo Guindaste 121 do DF e com a saída dele do grupo, ele retornou para o bairro dele e viu o potencial dos grupos que ali moravam, entendeu? E aí, em 2002, ele teve a ideia de, tipo assim, juntar os 3 grupos e fazer uma música que era para participar de uma coletânea. Foi bem assim complicado que eu vou te falar, porque antes nós não tínhamos estúdio aqui em Aparecida e em Goiânia que nós gravávamos. E aí nós tivemos de ir para Brasília. E quem que foi um dos produtores do CL Aposto do álbum do Tem Saber Chegar? Foi o Duque J, do Tribo da Periferia. E o selo era Discovery. A ideia da música era tipo assim, pedir a paz para todas as quebradas, tipo assim, porque antes tinha muita guerra de bairros. Um bairro invadia o outro, assim, ia frequentar o outro num evento, numa festa, e rolava aquelas tretas, essas briguinhas, entendeu? E aí a música foi nesse intuito, e sendo que cada um canta a sua parte, entendeu? Na época não tinha YouTube, não tinha nada de divulgação na internet, era só CD pirata, entendeu? E era popularizado, um falando pro outro. E foi nisso aí que nós destacamos. Foi tipo assim, uma música, um passando por um DJ, passando pro outro, e deu sequência. Com isso aí nós levamos o nome de Goiânia e Aparecida, do rap daqui regional aqui, praticamente pro mundo todo. Entendeu? Fizemos turnê pelo Norte, Nordeste e Sul. E isso aí é uma inspiração até pra molecada nova, que hoje é do freestyle, que tem os estilos. Fala assim, tipo assim, nossa, os caras do CL aí e tal, tem maior respeito. E nós também respeitamos essa molecada nova aí e incentivamos cada vez mais. Quem passa pela Alameda dos Buritis pode ver este monumento em homenagem aos mortos e desaparecidos na ditadura militar. Mas será que sabem que dentro do bosque há algo que guarda uma forte relação com a história cultural de Goiânia? Continue conosco porque esse é assunto para o próximo bloco. Uma exposição reuniu trabalhos de diferentes povos indígenas na UFG. E o melhor dessa exposição é que os próprios alunos indígenas participaram do processo de seleção, recuperação e aprenderam novas técnicas de conservação das peças. Sou Rosani Moreira Leitão, sou antropóloga, trabalho no Museu Antropológico da UFG e sou professora colaboradora daqui do Núcleo Tacna-Racan. A gente vai falar agora da exposição Cosmologias Indígenas, Trançando a Diversidade Cultural, que é resultado de um trabalho compartilhado, de uma curadoria compartilhada, feita principalmente pelos estudantes aqui do Núcleo Tacna-Racan. A exposição Cosmologias Indígenas, Trançando a Diversidade Cultural, ela tem como objetivo falar da presença dos povos indígenas aqui dessa região do Brasil Central, aqui na Universidade Federal de Goiás, aqui no Núcleo Tacna-Racan. Normalmente as exposições têm um curador, né? Não é o caso. A gente partiu de um princípio, do princípio da interculturalidade, que é da relação de todos os povos, da diversidade cultural e da relação desses povos aqui, conosco, né, e entre eles também. Meu nome é Adalto Pizumequaxerente, do Tocantins, para que através dessa experiência a gente pode compartilhar a nossa cultura, né, que é tão importante, não somente para
para os povos de diferentes etnias que estão aqui na UFG, mas também para os pessoal de não indígena poder ver esses objetos e através disso podemos ampliar o nosso conhecimento a cada dia. Eu sou a Ana Cleide, sou da etnia do povo Guajajara, do Maranhão, de Araribóia. A gente tem a nossa própria maneira de conservar o nosso material, mas através da educação que a gente está obtendo aqui na Intercultural, com esse aprendizado ficou bem melhor para a gente preservar o que antes a gente não conseguia fazer. Esse processo foi um processo de coletividade, né, que tivemos, né, com a turma. E foi a prática, né, que a gente não sabia dessa prática, né, para durar mais tempo o objeto, né, como a conservação do objeto, né, para ele durar mais tempo, né. Esses artesanatos que é tão importante, tão valioso, que não tem valor por dinheiro, né, mas sim sentimento, né, espiritualidade, né. A história desse espaço começa quando muitos de nós ainda nem tínhamos nascido. Mas, certamente, você já ouviu falar de algum artista que passou por aqui. Em 2020, o Centro Livre de Artes completa 45 anos. E a importância dele para a cultura da cidade é muito maior do que imaginamos. Esse espaço aqui, ele tem muita história, né? Muitas histórias lindas e marcantes, né? Como vários testemunhos, depoimentos de alunos que vêm para cá e falam e relatam, né? Registram a transformação das suas vidas. Nós temos aqui casos que estudam a mãe, o pai e os filhos, todos estudam aqui. Quais são as modalidades que nós temos aqui? Nós trabalhamos com todas as linguagens. Então nós temos música, nós temos a parte de artes cênicas que engloba a dança, tem a capoeira também, tem yoga. Nós temos um trabalho de yoga para crianças que é maravilhoso, é um sonho o projeto. E temos também as artes visuais. E como o Centro Livre também prima pela inclusão, nós temos que foi criada já uma média de uns 40 anos, o que nós chamamos de oficinas integradas. E tem um trabalho na oficina integrada que ele é extremamente especial, que é a oficina que nós chamamos Som, Cor e Movimento, para pessoas com mais idade, e a sensorial. Quando você recebe aqui seus alunos, suas alunas, você se lembra da época em que você era aluna? Ah, com certeza, né? Isso traz grande empatia, né? Eu vivenciei a oficina integrada com 6 anos. Então, eu me lembro de dançar com liberdade, me lembro das aulas de música, dos instrumentos da bandinha, reco-reco, me lembro dos professores. Nesse período aí de 2 décadas, né, dos 45 anos do Centro Livre de Artes, como foi para você trabalhar aqui? Para mim é um prazer enorme, porque a gente faz aquilo assim, aliás, tudo que faz, com gosto, com vontade, com amor, né? E a gente realiza muito. Vera, a senhora aprendeu a tocar piano na juventude, casou, ficou 50 anos longe desse instrumento. E como que foi esse reencontro há 3 anos atrás? Esse reencontro se deu graças à minha amiga e hoje minha professora. Dizia, por que você não volta? Por que você não volta? E acabou dizendo, não, vai tocar comigo lá. Nós começamos. E como que é estudar aqui? É uma delícia. É um ambiente maravilhoso, pessoal altamente profissional, muito bem preparados. E eles têm uma acolhida com os alunos que é maravilhoso. A gente não tem vontade de sair daqui.
E se você está pensando em mudar de canal, não faz isso não. Eu estarei aqui com outros personagens falando da arte da imitação. Que Deus abençoe. Quantos personagens ela já interpretou? Publicidade, filmes, teatro, muito teatro. Conheça um pouco da trajetória de Luzia Mello. Luzia Mello, atriz, diretora, professora de teatro, enfim, teatróloga, né? Nasci em Caçu, no sudoeste goiano, e desde muito cedo eu quis muito atuar. E naquela época não ia teatro, não existia teatro lá, mas eu queria fazer, e aí o meu contato com o palco foi através do circo. Vez ou outra chegava o circo na cidade, e aí eles representavam, né, faziam aqueles dramalhões. E aí o circo chegava, logo a Luzia já estava amiga do povo do circo, logo eu já estava lá dentro fazendo espetáculo com eles. E aí quando o circo ia embora, eu juntava assim, minhas irmãs, primas, né? E aí eu montava aquelas pecinhas de teatro. E isso foi crescendo, crescendo. Montei grupo de teatro em Caçu. E aí depois mudamos para Mineiros, também montava meus grupos de teatro, Rio Verde, onde eu passava eu montava meu grupo de teatro. Mauri de Castro, referência, né, hoje. Ele teve lá em Mineiros, numa semana cultural, e ele ministrou oficinas, ele, o Sim e a galera dele. Então foi aí onde eu fiz a primeira oficina de teatro. E aí os anos se passaram, eu fui estudando mais, fiz um cursinho à distância, né, por revistinhas da época, até que então, em 80, chegou Almir, vindo de uma história longa no Rio, São Paulo, um grande profissional, e foi então aí que eu comecei a ter aulas de teatro com Almir, e aí realmente eu me formei. A Casa do Teatro nasceu em 1994, e aí a gente vem trabalhando. O meu primeiro contato aqui em Goiânia mesmo foi com a Federação de Teatro do Estado de Goiás. Eu cheguei numa época que tinha o Congresso de Teatro e eu então já entrei numa diretoria. Então assim, a relação minha com o fazedor de teatro em Goiânia e em Goiás é muito boa. É muito bom viver e fazer teatro em Goiás. Todo mundo é um pouco imitador, não é verdade? Nem que seja para ironizar alguém ou alguma situação. Agora, há pessoas que parece que nasceram para assumir a voz e trejeitos de alguns personagens e personalidades. Enquanto isso, você está aqui em Goiânia, esse é Anguera. Ian, a construção do personagem, ela começa de que maneira? Primeira coisa é o ouvir. Você tem que assistir vídeos, você tem que ouvir como aquela pessoa se comporta para você pegar o gestual, a forma de personalidade daquela pessoa, o que ela faria e, claro, a voz. Mas a voz é o último passo. Estou voltando aqui para convidar a você a fazer a sua pergunta. Eu costumo dizer que o trabalho do imitador em questão ao aprendizado, à construção do personagem, ela é 70% na percepção, no ouvir e no assistir, e apenas 30% no executar. Ele olhou na minha cara e falou: papai, não tem como pedir para ela trazer uma nota não? Com moeda não dá para comprar mais nada. Tiririca o pessoal olha, não leva muito a sério, mas a mentalidade por trás de como ele age no palco é simplesmente um cara que reclama de tudo que quer reclamar, só que como a voz dele é engraçada, todo mundo acaba rindo. Mas se você começar a prestar atenção de hoje pra frente no que o Tiririca fala, é um cara mal-humorado que tá só reclamando. Por que pra você imitação é uma arte?
É uma arte porque você tem que se dedicar um pouco àquilo, você acaba tendo que fazer um certo laboratório, entender como funciona a questão gestual de uma pessoa, como que ela pensaria, é automático. Se eu falar pra você aqui, ó, eu vou imitar o Íris. Mas aí a gente já vai pra frente, já começa o gestual a modificar, já começa a tocar nas pessoas e elogiar a cidade de Goiânia. Olha, nós da prefeitura estamos preocupados com os pedestres passando e atravessando na rua a todo tempo. Eu instituirei uma lei do emplacamento de pedestres. Quantos personagens você já consegue imitar? Então, essa é uma pergunta complicada porque o que acontece? Tem algumas pessoas que falecem, você acaba tirando ou parando de fazer com o tempo. Tem outros que você vai aprendendo, mas você acha que não tá tão assim. Então, assim, a minha lista que eu fiz há um tempinho atrás tinha dado 150 vozes. 150 vozes, Ian. Quem diz pra você que a sua imitação é uma imitação boa? Nossa, essa aí valeu. Essa é uma boa pergunta. Então, a gente tem familiares, tem um grupo de WhatsApp que a gente tem, que tem imitadores do Brasil inteiro, que começou como uma brincadeira também. Foi antes dessa modinha de grupo de imitador de não sei o quê. Tem gente aí de Sergipe, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, é a galera do Brasil inteiro. E como que funciona a relação nesse grupo? A gente geralmente conversa sobre coisas relacionadas ao humor. Bem, eu fiz a prova do Enem, tinha uma pergunta lá assim. Você coloca alguma coisa aqui na bochecha para ficar com ela mais inchada assim? Não. Não, é ar. É ar. Apenas ar preso aqui com a técnica desenvolvida por Carlos Villagrán. E como que você desenvolveu essa técnica? Foi difícil? Então, eu vi uma entrevista dele que ele explicava que não usava nada e eu fui tentar. Quando eu comecei, eu tentava fazer assim, ó. Aqui em cima. E aí, de fato, não vai ficar. Então, o que você precisa fazer? Desce o ar aqui o máximo que você conseguir para baixo, aqui, ó. E coloca a língua tampando aqui a lateral do finalzinho aqui, ó. Tenta fazer? Enche aqui embaixo. Enche embaixo e coloca a língua assim. E coloca a língua. Eu acho que melhor não, né? Deixa pra mim, então. É isso aí. Vamos deixar pra eles, deixar pra quem sabe fazer. Ian, valeu, parabéns pelo trabalho. E assim, nós encerramos esse penúltimo enredo cultural dessa temporada. Lembrando que você pode rever todos os episódios de todas as temporadas passadas no site da TV UFG e também no nosso aplicativo que você baixa aí no seu celular. Próxima semana nós estamos de volta. Tchau, tchau.